Eu acho o seguinte, quando surge um número assim muito fora da realidade, a obrigação de todo jornalista é botar a pulguinha atrás da orelha. Primeira providência. Os números praticados pelo outro patrocinador que está sendo retirado, né, o Pixbet, né, que é o patrocinador do Flamengo, do Vasco, vários times também, já são números muito altos. Aprenda a monetizar canais darks do YouTube com vídeos de programas esportivos igual esse que você está assistindo. Esse canal já me gerou mais de R$5.000 nos últimos 30 dias. Agora imagine você fazendo 2, 3 canais, quanto você irá ganhar. Sim, eu digo você, porque você precisa literalmente só aprender as técnicas de camuflagem, baixar e subir os vídeos no seu canal. Eu fiz uma aula para te ensinar, mas não vai ficar disponível por muito tempo. Clica no link que está no comentário fixado. Patrocinador master da história do futebol brasileiro. Foi assim que o Corinthians anunciou uma casa de apostas, contrato de 3 anos, no valor total de R$360 milhões. A VaideBet pagará R$120 milhões por temporada para ocupar o espaço na camisa do Corinthians, que desde 2021 é da Hypera Pharma. A atual patrocinadora paga cerca de R$22 milhões anuais ao Timão. O acordo foi fechado em 17 milhões, mas depois sofreu correção. Flamengo e Palmeiras tinham os maiores patrocínios do Brasil. O Flamengo fechou um contrato de 2 anos, também com uma casa de apostas, a Pixbet, por R$170 milhões, R$85 milhões por temporada. E o Palmeiras tem o seu contrato de R$81 milhões fixos com a Crefisa, podendo chegar a R$120 milhões, é claro, o Palmeiras cumprindo metas. O que dizer sobre esse patrocínio do Corinthians? Foi anunciado hoje, teve entrevista de coletiva e tudo mais, com a nova gestão, Augusto Melo. A antiga gestão do Corinthians tinha prometido que ia mudar o patrocinador master, mas aí chegou essa nova gestão e falou, não, a gente tem outros interessados, nós temos outros parceiros dispostos a pagar muito mais do que os parceiros da antiga gestão. E tá aí, o novo patrocínio master do Corinthians. Mauro César, Flávio Prado e Vampeta. Eu assisti uma parte da entrevista coletiva. Eu tomei um susto agora, que eu não sabia, não. Eu fiquei interessado. Eu falei, vamos ver isso aí. Aí eles apresentaram o dono da empresa, por causa daquela Taúsa lá, né? Aquela coisa esquisita lá, que até hoje a gente não sabe como é, que tinha um portão lá no interior de São Paulo, num ponto de centavo. E aí o dono da empresa estava lá, o André e mais um, aí perguntaram sobre o Gustavo Lima. O Gustavo Lima é o embaixador da marca. Tá vendo que eu vi o negócio lá, né? Aí o Augusto Melo disse que... Ela é brasileiro, Flávio? Nenhuma bet é brasileira, né? Não, mas os caras... Os dois caras são. A empresa ela tem sede lá fora. Não, mas o cara que é... Curaçao, mas é pessoal de Campina Grande. São 2 brasileiros. É do Brasil, é de Campina Grande, é do Nordeste. Isso. Como a Pixbet também é do Brasil. E aí, ele falou que tinha uma multa de 20 milhões. Aí perguntaram sobre a Taúsa. Falou, de cara, a diferença é que já entrou dinheiro. Porque o antigo patrocinador tinha uma multa de 20 milhões para ser paga, para que esse espaço fosse ocupado, e eles já pagaram 20 milhões, já depositaram 20 milhões para o Corinthians pagar a multa. O aporte vai ser de 10 milhões por mês. Primeiro dia do mês entra o dinheiro. Estou falando tudo que eu ouvi do Augusto Melo. Primeiro dia do mês entra o dinheiro. Primeiro entra o dinheiro, depois usa o patrocínio. Então, todo dia primeiro, 10 milhões. Durante 36 meses... Tem alguma coisa de correção que eu não lembro o que ele falou, mas tem isso. E a patrocinadora ligada à Neoquímica também foi contactada para fazer algumas coisas paralelas. Ela não sairá completamente. O diretor de marketing do Corinthians estava também na entrevista e ele falou que eles estão conversando para que eles possam ter também uma participação, né? Em alguma parte, com valores menores e tal. E disse também que o Corinthians continua procurando mais patrocinadores. Ele está conversando com algumas empresas, mas esse é o patrocínio master. Bom, é um aporte de dinheiro considerável, né? Sem dúvida, é um dinheiro bastante considerável. Vamos ver, tomara que o Corinthians consiga realmente trazer mais empresas com esse nível, né? Parece que a dona Leila Pereira achou que não... acho que esse valor não existe e tal, mas pelo que a gente ouviu hoje, está tudo assinadinho, tudo certinho nesse sistema. Ela pediu para ver o contrato do Corinthians naquela entrevista coletiva. Lembrando que o contrato do Palmeiras com a Leila, com a empresa dela, também a gente não tem acesso ao contrato porque tem uma série de cláusulas de confidencialidade e tudo mais. Tem muito sigilo quanto a essa papelada e tudo que envolve um patrocinador master, essa grana toda.
Tá aí, Mauro César, o Corinthians que anunciou o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro. Eu acho o seguinte, quando surge um número assim muito fora da realidade, a obrigação de todo jornalista é botar a pulguinha atrás da orelha. Primeira providência. Os números praticados pelo outro patrocinador que está sendo retirado, né, o PixBet, né, que é o patrocinador do Flamengo, do Vasco, vários times também, já são números muito altos, bem altos, que chamam a atenção, tá? Esse mais ainda. O que se comenta nesse meio das apostas, as pessoas desse mercado, primeiro, todo mundo ficou muito assustado. Peraí, por que esse valor todo? Porque se o outro é pagar 79, por que tem que pagar 820 para cobrir 79? A diferença é muito grande. Muito grande. É muito grande. Então, existem umas interrogações aí no ar. Vamos ver se de fato a coisa vai ser feita assim, se vai pagar dessa maneira e tudo. Eu acho que sempre é bom ter uma certa cautela. É difícil falar sobre isso, porque o torcedor pouco inteligente, ele acha, o Mauro César é Flamengo, ele está desfazendo, não está desfazendo de nada. Até publiquei hoje no meu Twitter. Em 2016, né, o Flamengo, que é o clube pelo qual eu torço, você corintiano que está vendo sabe disso, anunciou um contrato maravilhoso com uma marca de energéticos chamada Carabao, lá da Tailândia, que patrocina a Copa da Liga Inglesa, que é lá a Carabao Cup. Na Inglaterra você encontra tudo quanto é mercado. É um energético, como tem várias marcas. Até aquele mais famoso que é o Red Bull, que é do Bragantino, né? Falando em português, claro. Pois é, não, o contrato vai começar aqui na manga, depois vai para o peito, depois de 1 ano ou 2 e tudo, vai pagar não sei quanto. Bem, tudo bem, beleza, fizeram um barulho danado. Foi na gestão ainda do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Isso em 2016. 2017 começou a atrasar. Daqui a pouquinho o Flamengo entra na justiça, rescindir o contrato em 2018, o Flamengo foi receber em 2020 ou 2021, que já na outra gestão foi que a justiça deu o ganho para o Flamengo. Pagaram 10% do valor prometido na época, não pagaram tudo, que tinha metas, aquela coisa toda. Você não achava o tal do Carabao em lugar nenhum, não tinha distribuição no mercado. Eu sabia. Você falou aí. Eu até de sacanagem, eu estava fazendo uma vez uma viagem, aí eu comprei e tomei um lá fora, no exterior, e tirei a foto, botei a foto, eu publiquei os YouTube, botei a foto lá. Aqui tem, né? Quer dizer, no Brasil não tem esse negócio. E foi um barulho danado, os dirigentes apareceram lá, todo mundo tomando Carabao para eles, tinha na apresentação e tal, mas não foi nada daquilo. Então, assim, eu já fiz, inclusive, eu fiz a matéria na época no meu blog, porque eu tive acesso ao contrato. Uma pessoa me passou o contrato, eu vi e tinha cláusulas que falavam que podia rescindir se não atingisse metas. Se você não distribui, não faz propaganda do produto, não vai atingir meta. Não adianta você colocar só na camisa do clube. Se o patrocinador do Corinthians só fizer a camisa do Corinthians, não adianta, ele tem que anunciar em outros espaços. Que nem era a época da papelaria Calunga, né? Que o pessoal falava, em São Paulo tinha gente que não sabia o que era Calunga, porque era uma rede de papelarias. As coisas estão em toda a cidade, na época era mais concentrado na zona leste de São Paulo, e de pessoas que não passavam em frente da loja, não viam, não sabiam o que era aquilo ali. Fora de São Paulo ninguém sabia, porque não tinha mídia na televisão, no jornal, no rádio. Era basicamente a camisa do Corinthians, que é um espaço super nobre, o destaque danado. O Neto arrastava os joelhos comemorando o gol no título de 90 com Calunga no peito, levantando o braço. E muita gente não sabia o que era. Isso foi um tema muito discutido pelos profissionais da área. O pessoal falava que era case ao contrário, né? Porque fazia sucesso, mas ninguém sabia o que era a marca. É o dos árbitros, né? Ninguém sabe o que é aquilo. Exato. Que diabo é? Então o que ocorre? Na época aconteceu isso do Flamengo. Então, assim, quando vê o valor muito alto, a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha. Não estou aqui dizendo que não vai ser. Quem sou eu para dizer uma coisa dessa? Mas a gente fica um pouco atento a isso. Como aquele do Flamengo também é muito. Tirou lá o BRB, o banco, e colocou lá 80 milhões, 85 milhões. É bem mais alto. Né? E o São Paulo também teve uma situação parecida, né? Tinha lá um site de apostas, entrou um outro que está chegando ao Brasil, esse outro que está chegando é um site que tem lá fora, um grupo internacional, esse que está do Corinthians é pouco conhecido, pelo que eu soube, vem lá de Campina Grande, há quem diga até que é uma cisão, um grupo que saiu de um para outro e tal, os donos, sei lá, enfim, não importa. Mas no mercado muita gente ficou espantada com o valor, com os números. Vamos ver se vai ser isso mesmo, se for ótimo para o Corinthians, mas agora é importante pensar o seguinte, esse valor, tá? De 120 milhões e tudo mais, se você fizer a conta, né? É mais ou menos o que o Corinthians receberia aí pelo Moscardo, um pouquinho mais do que o valor do Moscardo. Então, resolve o problema do Corinthians financeiro, que tem torcedor achando que já resolveu tudo. Não resolve nada. Dá uma oxigenada, já dá para pagar o Argentino Júnior, dá para acertar a conta com o Rojas, de repente o dinheiro está entrando, né? Então paga lá os argentinos, paga o Rojas, acertar algumas dívidas de curto prazo, mas o problema do Corinthians financeiro é muito maior, gente. Se você fala de 120 milhões num ano, a dívida do Corinthians bate quase 1 bilhão fora o estádio. E é de curto prazo, pelos últimos números, se não falha a memória, perto de R$500 bilhão. É muito maior do que isso. O patrocínio lhe ajuda a resolver, mas não soluciona. Seria ótimo se o Corinthians tivesse aliado a essa grana que vai entrar e a venda de um jogador como o Moscardo, que deve ir no meio do ano para o Paris Saint-Germain, o Corinthians tivesse também um planejamento de reestruturação financeira.
o que não está sendo sinalizado. E aí o que eu acho mais impressionante é como é fácil para qualquer dirigente, qualquer clube, passar para o torcedor a ideia de que está entrando dinheiro, está tudo resolvido, e poucos fazem conta. A matemática é inimiga dessa galera. A pessoa não faz conta, é só fazer a conta. É só fazer a conta que você vai ver. Enfim. E o Mauro citou esse caso do Flamengo. Eu vou lembrar aqui também que a diretoria do São Paulo chegou a anunciar um patrocínio como se fosse o maior patrocínio da história do clube. Muita empolgação no começo, no anúncio, e no final das contas, né, eu lembro que isso acabou não se confirmando pelos valores e tudo mais. Essa hora do anúncio tem muita empolgação às vezes e mais tarde a gente sabe o que está se passando, o que foi assinado realmente. Inclusive, por falar em empolgação, olha lá, Mauro César com a sua Carabao. Gostou? Os caras são muito cri-cri. Ele foi pra fora do Brasil, olha lá. No Brasil todo ali também, mano. Óculos escuros. Também. No Brasil não tem, cara, não tinha. Não, um todo igual do Red Bull ali também. Tem um touro também. Felizão, o Mauro, com óculos escuros, olha lá. Saboreando o Carabao. Mas achou algum supermercado do Rio? Não, isso aí foi o único que eu bebi, foi fora do Brasil. Tá frio lá. Você vê aqui, olha, eu estava fazendo aqui a conta, 120 milhões dá 22 milhões de euros, mais ou menos, né? O Boscardo vendeu por 20 milhões. Então, assim, é uma diferença que não é tão grande. Eu quero dizer, é um dinheiro que ajuda, mas não vai resolver o problema do Corinthians. Não resolve, o problema é muito maior. Paralelo a novas receitas, tem que haver uma reestruturação financeira. Alavancar a receita é fundamental, isso é ótimo. Então, vai entrar essa grana? Beleza, legal, vamos em frente. Mas isso não é o suficiente. Quando você faz isso, você tem dívidas, você ainda contrata mais jogador e fica gerando mais despesas, não adianta nada. Você vai acabar rodando em círculos, talvez nem saia do lugar. Enfim, mas o tempo vai dizer, isso aí a gente fica muito tranquilo. Infelizmente, nem todo torcedor para pensar nisso, né? As pessoas são imediatistas e até muito, muito ingênuas. No fim do ano passado, ainda sob o comando de Duílio Monteiro Alves, o Corinthians aliou um acordo com a PixBet, tinha sido mencionado aqui pelo Mauro César, por 75 milhões de reais por ano. Porém, o presidente eleito Augusto Melo pediu para que o acordo não fosse concretizado por ter uma proposta maior, e hoje o Corinthians apresentou o maior patrocínio master do Brasil, superando os valores de Flamengo e também Palmeiras. Vampeta, o que dizer sobre esse patrocínio do Corinthians? Qual o impacto que isso tem no clube e também no futebol brasileiro, Vamp? Ô Pedro, a verdade é o seguinte, né? Ontem foi sábado, aí eu tomei meu vinho, tomei meu gelo, dormi, acordei hoje 10 horas, nem sabia disso aí, eu tô sabendo aqui agora. Eu não vi nem essa coletiva. 11 horas, eu vi na TV. Não, Começou 11 horas da manhã. Eu vi agora. Eu vi lá. Nada, aí eu tava vendo lá seu... Tirei o sono do Justo, né? O sono do Justo tem mais. O Augusto Melo com a camisa de goleiro. Domingo a gente tem que acordar um pouco mais tarde, então eu nem vi. É porque o Ninho é ativo. No sábado à noite o Ninho Não, dormi bem. Não, dormi bem, eu apaguei, nem sabia. Quando o Pedro falou aqui, o patrocínio de 360 milhões, 120 milhões, eu digo, onde? Como é que é? Como é que é? Esse dinheiro nunca é ruim chegando, né, Pedro? Agora aquilo aí é... Agora, assim, a diferença quando você fala os números do Flamengo é quanto? Eu puxei aqui o Flamengo, tem um contrato de 2 anos com a PixBet, 170 milhões, 85 milhões por temporada. Então, 85, Flamengo. O Corinthians tá ganhando aí... 120. Pô, tu sabe quanto? Dá 35 milhões a mais. O Palmeiras tem um patrocínio fixo de 81 milhões. O Corinthians tá ganhando mais da metade, quase a metade do Palmeiras. Mais. Perguntaram pro Augusto Melo sobre como esse dinheiro vai ser usado. Aí a folha de pagamento foi citado, 22 milhões de reais é a folha do Corinthians. Ele falou, a folha vai ficar mais ou menos igual, talvez diminua um pouco e tal. Esse dinheiro não será usado só para isso, há uma série de compromissos, mas há também uma série de entradas prometidas. E aí o diretor de marketing diz que eles estão fazendo uma série de ações para que o volume de entrada de dinheiro do Corinthians aumente, para tentar equacionar tudo que o Corinthians deve, todas as situações. Então, teoricamente, esse dinheiro não será usado só para o futebol. Não foi o que o Augusto Melo disse. Falou que eles vão fazer ele vai entrar num pacote financeiro do Corinthians para tudo, para todas as coisas, e esse patrocínio vai para todas as categorias e também para o futebol feminino. É um patrocínio amplo e único do Corinthians a partir de agora. Agora, é importante explicar o seguinte, esse é o patrocínio do peito, o Master. Como o do PixBet é o do peito do Flamengo. Os 85 milhões do Palmeiras é o combo de todo o uniforme. Isso. Todo o uniforme, ou seja, o Corinthians... O Palmeiras não tem site de aposta, né? A Crefisa pegou tudo. Não tem, é tudo das empresas da Lila Pereira, a FAM e a Crefisa. Então, assim, o Corinthians tem várias outras propriedades que ele pode explorar, como o Flamengo também tem.
Então, você, para pegar aqui o maior patrocínio, vai ter que somar ali um pouquinho de cada um. E esses números também, que nem o número de sócio-torcedor, a gente nunca sabe direito, né? Que nem todos os clubes são muito transparentes. Esse papo de, cláusula de confidencialidade, eu acho engraçado isso. Os clubes pedem, todos eles, salvo exceções, pedem ao torcedor, compra o título de sócio, seja sócio-torcedor, compra ingresso, compra camisa. Agora, deixa eu ver aqui esse contrato, como é que é? Não, aí é confidencial. Fala, rapaziada, bora para as notícias do Corinthians. Já se inscreva, acione o sino, deixa o like para não perder nenhuma informação, mercado da bola e notícia atualizada do Corinthians, tá? Olha só, o Corinthians acerta a renovação com o patrocinador em acordo firmado pela gestão passada. A informação, os detalhes sobre isso aqui agora. Olha só, o Corinthians renovou o patrocínio com os postos Ali, para seguir estampando sua camisa na região do tórax por mais um ano. Acordo conforme apurado aí pelo portal Meu Timão, não foi firmado por Augusto Melo, mas pela gestão passada. A empresa brasileira do ramo de combustíveis está na vestimenta do Corinthians desde 2019. A época ficava na lateral da camisa. Depois migrou para o tórax, onde segue desde então. Importante pontuar que foi do Ídrio Monteiro Alves quem firmou a renovação. E essa é a segunda renovação do elenco profissional masculino que o antigo mandatário firmou. Coloca aí a sua opinião nos comentários sobre esta renovação. Bom, falar de negócio fechado agora, porque o Valmir Cruz retorna ao Corinthians agora em nova função e a avaliação e avalia a condição física do elenco. O profissional de 63 anos assume coordenação de performance e detalha planejamento do trabalho até a estreia do Campeonato Paulista. O preparador físico Valmir Cruz está de volta ao Corinthians em nova função, coordenador de performance. Ele é uma das novidades dessa gestão de Augusto Melo na formação de uma nova equipe de trabalho no dia a dia do clube. Campeão brasileiro com Fábio Carille. O Valmir Cruz tem 3 passagens pelo clube, 2009, 2010, 2017 e 2018. E teve também em 2019, volta agora em 2024. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like. Até o próximo vídeo.